Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui, trazendo a recapitulação do 6º episódio da 3ª temporada de Star Trek Lower Decks com Hear All, Trust Nothing, ou Ouça Tudo e Não Confie em Nada. Esse foi um episódio que, apesar de extremamente gostosinho de assistir, tem uma das historinhas mais descartáveis da temporada. É bacana visitar a estação mais uma vez, claro, mas na minha humilde opinião, o sorrisinho que eu encontrei no meu rosto tava lá muito mais por motivos de nostalgia do que pela incrível relevância do que é contado. Existe uma certa redundância de temas, reafirmando o que nós já estávamos cansados de saber sobre a Tendi, por exemplo. Então, sem chegar a ser um marco que irá redirecionar os rumos políticos dos quadrantes Alpha e Gama, a traminha bobinha e faceira foca em colocar velhos conhecidos em situações que não passariam de elementos narrativos de fundo em um episódio qualquer de Deep Space Nine. E para não dizer que eu não vi ali algo que merecesse destaque, tem o desenvolvimento do relacionamento da Mariner. Tá, esse teve lá o seu lado fofinho. Eu não desgostei, não me entendam mal, mas que eles podiam ter aproveitado para dar uma revigorada em algumas coisas envolvendo a estação. Ah, isso podiam. Pessoal, algo que não custa nada, leva 1 segundo e ajuda demais, é vocês darem aquela inestimável força deixando o seu like e se inscrevendo. Para o canal na tela crescer, ele precisa de vocês, então ativem as notificações para serem sempre informados dos lançamentos dos novos vídeos, mais rápido que todo mundo. E venham fazer parte dessa comunidade bacana que nós estamos criando aqui. Eu vou dar uma rápida esmiuçada nos eventos do episódio, então aviso de spoilers, daqui pra frente siga por sua conta e risco. A Cerritos faz uma parada na Deep Space Nine e, de acordo com o registro da Capitã Freeman, eles estão lá dando suporte para o SS Vancouver, que deveria liderar as negociações com uma delegação do quadrante Gama, enquanto a Cerritos entrega presentes de boa vontade. Ao descobrir que a Vancouver estará fora das negociações, a Capitã declara com raiva que qualquer outra pessoa teria tido meses para se preparar para esse tipo de diplomacia, e assim ela se sente com as calças na mão. E lá tá a majestosa Deep Space Nine em toda a sua glória animada. O chefe de segurança bajoriano, Shax, evidentemente não tá nem feliz e nem impressionado. A capitã ordena que a ponte lhe dê algum tempo enquanto ela lê sobre os Karema, que é a espécie com quem irá se reunir. E é aí que o comandante Jack Ransom instrui o Leme a circular a estação. É engraçado e embaraçoso ao mesmo tempo. No corredor dos dormitórios do convés inferior, a Alferes Tendi, Boimler e o Rutherford expressam sua empolgação em visitar a Deep Space Nine. Enquanto isso, a Mariner tira sarro deles por estarem animados em visitar o Quarks, um restaurante de franquia, o que seria como chamar alguém de caipira por estar feliz em ir a um McDonald's. O Rutherford diz que eles só precisam transferir alguns caixotes e estarão livres para fazer o que quiserem durante a visita, ou seja, é praticamente uma licença. Quem não curte? A Mariner, que serviu anteriormente nessa estação, diz que vai ficar a bordo relaxando, e a Jennifer pergunta se ela estará livre para passar algum tempo com as suas amigas. A Mariner não fica lá muito confortável com nada que aprofunde relacionamentos e principalmente não tem muito talento para sociabilizar com quem é muito diferente dela. Então o convite é um desafio, mas o turno beta em coro a encoraja. Eles sabem que a Jennifer é importante para ela e torcem pelas amigas, que são mais do que amigas. A Jen diz que a Alferes Castro tem uma ideia para a reunião das garotas e garante que a Mariner vai adorar. Sei. Depois que a Jen sai, a Mariner se preocupa com a possibilidade de não conseguir se dar bem com as amigas dela. Mas isso é algo que acontece em qualquer tipo de relação, então o jeito é enfrentar. O centro de operações da estação agora é totalmente ocupado por bajorianos. Lembrando que a presença da frota estelar era desde sempre algo passageiro, para ajudar o governo provisório a andar com as próprias pernas. A Coronel Kira recebe a tripulação sênior da Cerritos, que irá intermediar o contato com os Karema, que acabaram de passar pelo wormhole bajoriano. Shax e Kira se conhecem há muito tempo e o humor aqui fica por conta de uma troca agressiva de quem mais deve favores em relação à sua vida ao outro, já que a lista parece ser interminável, contando as vezes em que ambos tiraram os bumbuns um do outro da reta. Os embaixadores Karema resmungam ao desembarcar na estação, visivelmente de má vontade com a visita. Eles se perguntam como esses selvagens
personagens do Quadrante Alpha venceram a guerra. No seu jeito de falar, quando ainda estão em particular, já dá pra sentir que os seus métodos são, digamos, abrangentes. Pra quem tava com saudades do Quark, olha ele aí. A Coronel Kira leva a galera da Capitã até lá e ele usa todo o seu charme ferengue nela, que não tá impressionada. Ele se orgulha de ter expandido para 21 locais a franquia no Quadrante Alpha. Ele ainda se gaba de que a sua tecnologia patenteada, entre aspas, dos seus replicadores faz as melhores bebidas. É sempre curioso o quão poucos detalhes eles se preocupam em dar, já que a vida de alguém no espaço da Federação é livre da preocupação financeira e ainda assim existem práticas de capitalismo agressivos. O que acontece com uma espécie não reflete a realidade de todos, mas ainda assim as regras de como tudo isso ocorre são realmente deixadas vagas propositalmente. Ainda no bar, o Rutherford, o Boimler e a Tendi chegam na maior vibe de turistas, deslumbradinhos com tudo que vem. É então que o audacioso Boimler encontra a mesa de Dabo e vai lá tentar a sorte. Quem brota do nada é outro Oriano, também alistado na frota, que ao ver a Tendi, resolve imediatamente ir puxar papo e tenta ser amigável, mas que faz questão de ser um constante pé no saco. O nome dele é Mask e resolve mostrar ao Rutherford o algo a mais em seu uniforme. Ele revela que obteve uma licença religiosa para usar a sua chave múltipla Orion como parte do equipamento regular. A Tendi relutantemente explica ao Rutherford que uma Mode Key é uma ferramenta usada pelos piratas de Orion. O tal do Mask é um lembrete de tudo o que ela menos gosta em sua própria cultura, que tem nas práticas piratas o coração de seus modos e costumes. Bom, eles ainda não estão exatamente de folga, afinal tem a tal entrega para fazer. E aparentemente o Mask oferece um tour pela estação que o Rutherford aceita, já que não tá vendo a mesma maldade nele que a colega está. Talvez seja só cisma, mas que ela não tá feliz, isso ela não tá mesmo não. A Mariner chega na tal festinha particular e é recebida pelas convidadas que estão com sorrisos largos, provavelmente sinceros e aos olhos dela são assustadores. As atividades que estão rolando ali têm aquele forte cheiro de programa de índio, sem ofensa, e são regados do mais pesado nível de pimbalismo. Para compreender melhor, acompanhe a legenda que está na sua tela. No momento, elas estão fazendo velas e quando a Mariner se liga que a noite vai ser longa, decide tomar um belo drink para facilitar com toda a interação social, quando é questionada por duas moças que expressam seu interesse romântico pelo Boimler. Pois é, ela sabia que a coisa ia ser fora da casinha, mas não imaginou quanto. O ministro do Comércio, Korsak, está bem chateado com o fato de que a Vancouver tenha mudado os planos, e em um raciocínio rápido a capitão convence a seguir com as negociações ao lembrar que eles trouxeram muitos presentes de qualidade, nada como um joguinho psicológico para facilitar as coisas. Já o Shax e a Kira, no fundo da conversa, seguem em sua competição de humildade. No promenade, o Rutherford aponta com entusiasmo o alvo de dados do chefe O'Brien e mais outras atrações pitorescas do lugar. Enquanto isso, Mask pergunta para Tendi o que os seus pais acham dela se juntar à Frota Estelar. Ela afirma que os seus pais queriam que ela entrasse no negócio da família, insinuando a pirataria. O Rutherford corre para o famoso canto onde ficavam Jake Sisko e Nog. Enquanto isso, o Mask e a Tendi estão tendo um papo franco de Orions. Bem, ele tá, já que ela não curte a ideia e ao demonstrar que não tá ok com aquilo, ele diz que tá sentindo seus hormônios femininos e a Tendi grita: nem todas nós temos isso, o que é uma versão dessa espécie de um tipo bem específico de preconceito, e já que um chamado no comunicador a relembra de que a entrega ainda não foi feita, ela usa aquilo como a desculpa perfeita para dar o fora. Na mesa de Dabo, um funcionário ferengue tenta zumbar da bolsinha do Boimler, mas ele nem se incomoda. Em outro lugar, o Rutherford e a Tendi estão empurrando uma pilha de caixotes pelos corredores. Ele ainda está acreditando que a presença do Mask é interessante para Tendi, porque ele realmente não se ligou que a experiência não está sendo legal para ela. O que é meio como o brasileiro bem comportado e civilizado que não quer ser confundido com um grupo de outros BRs arroaceiros na Disney. Mas por falar em Mask, olha o cara aí, chatão. No quarto da festinha do pijama, a Castor compartilha uma apresentação de palavras faladas com base no tema da noite: campos de batalhas pessoais. Pimba!
até que chega a vez da Mariner. Só que não, tá rolando um visível antagonismo e dessa vez, só pra variar, a Mariner realmente tá tentando só ficar na dela, o que por si só já deve estar sendo uma tarefa dantesca. E lá vai a Anya executar a sua dança, a Kobayashi Maroon, já que não tem maneira certa de dançar. Eu já tive em festas com essa pegada e acreditem, dá vontade de abrir o gás e riscar o fósforo. Tadinha da Mariner. Enquanto isso, a Kira e a Capitã Freeman tentam convencer os Karema do valor de uma relação comercial com o pessoal desse lado da passagem. No entanto, o Korzak zomba do alfaiate e alguns quiosques, mas ironicamente, a Capitã usa os Ferengi como exemplo de sucesso, e o próprio Quark não tá assim tão cooperativo, bem na má vontade mesmo. O Ferengi atribui a animosidade a tensões da guerra. A desculpa para esse comportamento anormal são os Dominion, lembrando que o Dominion não é uma espécie específica, mas um grupo de colaboradores, e os Karema faziam parte. Eles não eram, digamos, do alto comando, mas estavam mais para paus mandados, mas ainda assim. Quando eles chegam no destino, a Tendi se irrita e diz a Mask que a pirataria não é legal. Ela diz que a pirataria é algo embaraçoso e às vezes faz com que ela não queira ser associada a Orions. O Boiler tá apavorando no Dabo, e nem se liga o quanto isso incomoda o anfitrião Ferengi. Pois é, a sorte dele tá sendo assustadora pro gerente do cassino. Entre Quark e Korzak, a discussão se intensifica. A capitã tenta desviar a atenção do embaixador para outro aspecto da visita e relembra do sucesso do Quark com as vendas, usando o replicador especial como exemplo. Mas uma analisada mais de perto revela o segredo do orelhudo ganancioso. O tal replicador tá usando tecnologia roubada dos Karema. Por que será que o baixinho tá tão bravo, não é mesmo? Eu sei, eu tô queimando a largada dando essa informação agora, mas já tinha ficado claro, não é mesmo? Os visitantes, em retaliação, usam o seu plano alternativo. O dispositivo aciona o desligamento dos sistemas da Deep Space Nine e da Cerritos. Os caras estão decididos, eles vão levar o Quark. Mas mesmo sem energia, adivinha só, o Boiler ganha mais uma rodada no Dabo. Na nave Karema, que não foi afetada, o Mask acusa a Tendi de ser uma traidora e enquanto o Quark está sendo arrastado, a porta do compartimento de carga fecha com o trio dentro. A galera que tá com a Mariner tenta chegar às suas estações, mas a trava manual da porta também está ativada. Por isso, a Mariner escaneia com seu tricorder e descobre que as velas alienígenas estão consumindo o dobro do oxigênio. Ela tenta apagar as velas, mas as outras ficam mortificadas. Vai ser fútil assim no inferno. A Jane puxa ela de lado e se pergunta por que ela tá agindo de forma tão gentilmente atípica. A resposta é óbvia. Ela tem medo de ficar mal com as amigas da Jen, mas é por isso que a Andoriana gosta dela. Porque ela tem um espírito selvagem que põe todo mundo no seu lugar e esse é o momento em que é exatamente disso que elas precisam. Então a Mariner assume o controle da situação usando seu phaser para atordoar a patota toda. E eu vou dizer, essa Jennifer também não é lá muito boa da cabeça não. E sabe essa conversa de usar exatamente aquilo que faz parte da sua essência para salvar o dia? Esse é o momento em que o Mask deveria soltar a franga auriana que tem dentro dele e tomar a nave que tá fugindo com eles como reféns. Porém, não tem franga nenhuma, era tudo bravata. A Tendi diz que entende que é difícil quando as pessoas agem de uma certa maneira tendo expectativas a seu respeito. E enquanto a Tendi diz que tá tudo bem ele não ter um pirata dentro de si, o próprio Mask diz que habilidades legítimas de pirataria seriam úteis no momento. Tadinho, mal sabe ele. Ela não curte nada dessa coisa de pirataria, mas tem o espírito todinho, cheio de talento dentro de si. Ela pega a chave múltipla dele e abre o compartimento de carga, dizendo que o seu pai a ensinou que toda a nave tem uma proteção contra falhas de segurança. À medida que o Rutherford e o Mask a seguem, eles descobrem que a família da Tendi é membro do sindicato de Orion e tudo. Ela incapacita um guarda Karema e rouba o seu dente de Latinum usando a Multikey, que é tipo um canivete suíço. Dente esse que ela usa para desacoplar magneticamente os controles de propulsão, fazendo com que a nave pare. E é então que um raio trator puxa a nave Karema de volta
volta para a estação. Enquanto isso, no quarto da Castro, a Mariner e a Jen são as únicas que não ficaram atordoadas, então o momento é esse. Que romântico. Mas num instante a energia é restaurada. Na detenção, Korzak revela que o replicador do Quark é baseado na tecnologia dos Karema. Aquilo não estava sendo um sequestro e sim uma ordem de prisão. Então, mais uma vez, a capitã tem uma proposta para resolver as coisas. Eles deixam o Quark livre e em troca recebem 76% de todos os lucros de suas franquias. No fim das contas, a relação da Mariner e da Jen tá melhor do que nunca, e por falar em Mariner, ela aparentemente tem uma contra-chantagem contra o dono do bar. E veja, envolve a Kira. Na mesa de Dabo, o funcionário Ferengi oferece ao Boimler o dobro do Latinum que ele ganhou em Quark Bucks. Mas na Federação, quem precisa de grana, não é mesmo? Entre o Shaxs e a Kira, ela leva a melhor. E atende, pergunta pro Rutherford se ele tem vergonha de ser amigo de alguém cuja família é pirata. E ele diz que não, é uma parte de quem ela é, e ela diz que vai abraçar o seu passado então. Que é quando ela mostra o dente de Latinum e se pergunta o que fazer com ele, mas o Quark o pega e cita a regra de aquisição número 9, oportunidade mais instinto é igual a lucro. Como eu disse, esse episódio foi super divertido, mas é carregado nos braços da nostalgia, da familiaridade e do reconhecimento prévio que Deep Space Nine conquistou. Aproveitando então para conferir o momento dos telanautas, vamos ver o que o Bruno Chassotlago deixou pra gente sobre o episódio passado. Quando surgiu o outro Rutherford, a minha primeira impressão foi achar que era do universo espelho. Acho que talvez por conta do título do episódio, porém foi muito melhor dessa maneira. É legal ver o personagem sendo explorado de maneira tão profunda. Bruno, exatamente. Quando eu vi o título do episódio, foi a primeira coisa que eu pensei. Certamente não seria algo a se estranhar em Lower Decks, mas eu fico feliz que o caminho seguido tenha sido outro, porque pra ser 100% franco, eu acho o universo espelho uma ideia bem bobinha. Obrigado por participar, nos vemos em breve. Pessoal, quem quiser participar da mesma forma que o Bruno, é só deixar o comentário com responda 2 pontos na frente, e assim ele aparece aqui no programa. Por hoje é só, um forte abraço, votem com consciência e responsabilidade, e até mais.